Oi, será que vocês já tiveram a experiência de ir, seja numa igreja evangélica, num templo budista, e ter a percepção de que existem pessoas nesses lugares que aprenderam e sabem muito, mas parece que quanto mais sabem, piores se tornam e assim conseguem desvirtuar o ensinamento e aquilo que é pregado e usar como uma ferramenta assim para apertar e infernizar a vida dos outros da pior maneira possível? E por que que às vezes, nos lugares espirituais, a gente encontra pessoas tão horríveis? Você não encontrou ainda? Oi, prazer, amigo monge. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. No ensinamento de hoje eu queria conversar sobre um tema que foi um dos últimos ensinamentos que eu ouvi de um guru querido que já faleceu, que dizia: sabedoria seca engasga. A sabedoria, o conhecimento, né? Seja um conhecimento acadêmico, um conhecimento cristão, um conhecimento budista, enfim, da ciência que for, seja espiritual ou científico. Mas, quanto mais a gente aprende, seja, né, pode ser até, como chama aquilo? O Código Penal, o Código Civil, enfim, as regras de boa maneira, como se colocar à mesa, as regras de boa etiqueta, tudo isso, todo esse tipo de sabedoria de conhecimento acumulado. Sabedoria seca engasga significa que sem a umidade da compaixão, a gente corre o risco de se tornar pessoas piores. Ai, ai, ai. E aí, Rinpoche dava o exemplo de fazer a pasta, fazer a massa, né? Massinha de tsampa. Tsampa é tipo a farinha tibetana. Então você tem a farinha, mas você precisa colocar muita manteiga. Por quê? Porque a manteiga dá essa coisa soft, assim, essa coisa palatável. Ao invés de comer só a farinha e engasgar, né? Se engasgar com a farinha. O que é a farinha? A farinha é a sabedoria, ou seja, é a massa, né? A sabedoria é a massa do nosso progresso espiritual, é o ingrediente, assim, principal que a gente precisa. Mas precisa regar com a água ou com a manteiga da compaixão. Por isso, de verdade, parece uma coisa bem bobinha, mas no ensinamento do Mahayana, do caminho da grande iluminação, enfim, a gente fala que o Bodhisattva tem duas asas, né? É a sabedoria e a compaixão. Não tem como o Bodhisattva, né, o projeto de Bodhisattva alçar voo se não tiver ali apoiado nas duas asas. Sabedoria, no contexto budista, tem dois significados. O primeiro, que é mais básico, que é esse normal que a gente usa, de conhecimento, gnose, é aquilo que a gente aprende, são as regras, né? E o segundo, sabedoria no sentido da observação da natureza, da existência das coisas. Então, a sabedoria budista, o diferencial é muito na maneira da explicação fenomenológica, ou seja, como o mundo existe, como as coisas são concretas, mas é tudo vazio, mas como que concilia isso junto. Então, sabedoria tem nesses dois aspectos. Ou seja, se a gente começa simplesmente a aprender uma série de regras, sei lá, pega o Código dos Monges, tem 353 regras, e aí você sai, não podia pôr o dedo no nariz, o seu cabelo está a 1 milímetro de estar no limite, porque você está de meia e não pode meia preta, tinha que ser uma meia de outra cor. E a gente começa assim a infernizar os outros com regras e com outras coisas. Isso são tudo projeções da sua cabeça. Olha como você sofre, é o seu mau karma, você não presta. A gente realmente incorre o perigo, né, do que a gente chama no Lojong. Lojong significa o treino da mente, que é uma etapa do caminho Mahayana para desenvolver nossa bodhicitta. Nós falamos já uma vez essa palavra. Bodhicitta é a mente que aspira à iluminação de todos os seres, é a mente da iluminação. Lojong, treino da mente, ou seja, Lojong é uma ferramenta ali para o desenvolvimento da bodhicitta. O conhecimento acumulado, a gente pode sim virar uma espada, mas uma espada que sai cortando e lesando e destruindo a vida das outras pessoas. E isso não é a proposta budista. Por isso que, né, as duas asas, sabedoria, conhecimento, yes, mas para que essa sabedoria seja afiada, ela deve ser afiada para nós mesmos, né? E não é para a gente ficar mal, mas é para a gente se aperfeiçoar e ficar com uma mente mais afiada. Então, a sabedoria do conhecimento e da natureza dos fenômenos e a compaixão. O que é compaixão no budismo tibetano? Compaixão é querer poupar os outros do sofrimento, ter a intenção de que os outros não sofram, de que os outros sejam felizes. Nesse caso, não é só a compaixão simples, mas está dizendo da bodhicitta, da vontade de espalhar esse bem e se responsabilizar em conceder felicidade e ser uma causa de felicidade para os seres, ou seja, essa sabedoria que sai espetando os outros, olha o seu karma negativo, olha que você tá com a sua meia tá da cor errada, que o seu bigode tá meio milímetro, enfim, e começar a fazer, né, caçar as pessoas e fazer essa coisa assim mais crente, né, na pior acepção do termo, não é a proposta budista. Então o Rinpoche dizia, sabedoria seca engorda, ou seja,
sem a umidade da compaixão, da manteiga, né, na nossa massinha, a gente corre sim o risco de se transformar em uma pessoa pior. E lá nos ensinamentos do Lojong tem um trecho que diz assim: não transforme um deus em demônio, que significa a gente não pode pegar o Dharma, que é o rei, né? É um deus, é um rei, ou seja, uma coisa muito importante, é uma linguagem metafórica. E o Dharma serve para quê? Para pacificar as nossas aflições mentais, os venenos da mente, as condições negativas da mente, e aí pegar esses ensinamentos e transformar assim numa chuva de espadas e de alfinetada para sair distribuindo contra os outros. Então é um ponto de atenção, por isso eu quis trazer para o ensinamento de hoje. Foi algo que eu ouvi assim diretamente do meu guru precioso, que já se foi. Muito obrigado, se inscrevam, curtam, compartilhem. E você conhece alguém assim detestável, além de mim? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.